falando? Tudo bem com vocês? Vou continuar aqui a nossa matéria que eu dei no último vídeo. Eu falei sobre a questão, da diversidade natural da Europa, das questões naturais. E vou continuar falando agora. Faltou eu falar um pouquinho, faltou eu falar, da vegetação. Vou desligar aqui a câmera para aparecer somente os slides, ok? Então, vamos lá. Galerinha, olha só. Na última aula, eu falei para vocês sobre a questão natural, como eu já disse antes, e assim como eu falei para vocês que tem uma grande diversidade de climas na Europa, eu também terei uma grande diversidade de vegetações. Vocês podem olhar aí na legenda do mapa, que está me mostrando todos os tipos de vegetações que eu tenho no continente europeu. A primeira é sobre as florestas temperadas, que esse tipo de vegetação são típicas de lugares que, obviamente, têm clima temperado. E essa vegetação de clima temperado, que são as florestas temperadas, é mais comum a gente encontrar árvores, plantas, que caducifólias, ou seja, que elas perdem folhas durante principalmente o outono e o inverno, como, por exemplo, castanheiras. E nós temos também os tipos de plantas que são perennifólias. Esse tipo de vegetação são árvores que já não perdem folhas ao longo do ano, ela mantém as folhas, como, por exemplo, os pinheiros. Nós vamos ter também a floresta mediterrânea, que é típica do clima mediterrâneo, e essas florestas mediterrâneas, elas estão em um clima que são quentes e secos durante o verão, Por isso, esse tipo de vegetação é bem resistente à aridez. E essa vegetação, ela é bem arbustiva e de baixo porte. Nós temos a taiga, ou florestas de coníferas, Esse tipo de vegetação, ela ocorre no sul da região polar, onde nós temos baixas temperaturas, ok? E nós temos pradarias e estepes temperados. As pradarias e estepes temperados são típicas de clima temperado. Onde eu tenho áreas mais úmidas, eu tenho a formação dos campos de pradarias. Os estepes, que são vegetações mais arbustivas e herbáceas, estão localizados em locais com climas mais seco e com elevada amplitude térmica. E eu tenho também a tundra. A tundra é um tipo de vegetação encontrada nas regiões de altas latitudes. Se é alta latitude, eu tenho o clima polar. Gente, onde eu tenho essa formação de vegetação, eu tenho os permafrost. O que é o permafrost? É uma cobertura de gelo em cima do solo que vai ficar metade do ano, coberto por gelo. Então, essa vegetação, ela fica parte do ano toda coberta de gelo. Aí, vamos lá. Além da vegetação, eu tenho que falar também para vocês sobre os rios. Olha só, o relevo e o clima europeu, eles favorecem a existência de rios caudalosos e navegáveis, tá? E esses rios, eles são importantes para o abastecimento e o desenvolvimento econômico dos países do continente europeu. Parte das cidades europeias se desenvolveram à margem desses rios e os mesmos proporcionam integração econômica, transporte, servem também como fronteira natural. Exemplos de rios que eu tenho, que são importantes, todos são, mas alguns exemplos, é o rio Danúbio, o rio Reno e o rio Volga. O rio Danúbio, ele corta praticamente todo o continente europeu no sentido oeste e leste. E é muito importante porque ele serve tanto para transporte quanto para irrigação. Já o rio Reno é um rio que delimita parte da fronteira da França com a Alemanha. E eu tenho também o rio Volga. Esse rio ele é muito importante para a Rússia,
porque ele é totalmente navegável e ele é utilizado no transporte de mercadorias e no transporte de pessoas. Vamos lá agora, na última aula, eu pedi para vocês fazerem esses exercícios, que é de 1 ao 5. Se eu não me engano, eu acho que eu pedi até de 1 ao 4, né? Mas vamos fazer todos. A número 1 aí, galera, tá assim. Sobre os limites do continente europeu, responda as questões. Embora façam parte de um mesmo bloco continental, a Ásia e a Europa são considerados 2 continentes distintos. Qual o motivo dessa diferenciação? Gente, olha só. Vamos lembrar que essa diferenciação, ela se dá com base na formação histórico-cultural nos países e no modo de vida de cada continente, ok? Então, quando eles dividiram a Europa e a Ásia, eles levaram em consideração os aspectos históricos culturais. A B. Quais são os limites naturais entre a Europa e a Ásia? Gente, os limites naturais que nós temos entre a Europa e a Ásia são os Montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio, as montanhas do Cáucaso, tá? Todos esses são limites naturais. Aí tá perguntando também de que modo elas influenciam a ocupação humana da Europa. Gente, a ocupação humana se dá principalmente nas áreas de planícies, tá? Essas condições físicas, elas favorecem a ocupação humana, porque imagina, né? As pessoas, elas vão procurar morar lá no alto da montanha? Não, elas vão querer morar em lugares mais baixos, e até porque é onde se localizam também os principais rios da Europa. Vamos lá. A 3. Quais são as características dos principais usos econômicos dos rios europeus? Olha só, os rios europeus, eles são caudalosos e são propícios à navegação, mas não são muito extensos, tá? E eles são aproveitados tanto para o transporte, quanto para a pesca, o abastecimento humano e irrigação. Já a 4, tá bem ruimzinha a imagem aqui, mas a 4, galera, tá me mostrando uma imagem aqui de um tipo de vegetação. Tá assim, observe a foto abaixo e responda as questões. A. Identifica o tipo de formação vegetal mostrado nessa foto. Gente, esse tipo de vegetação é a floresta de coníferas ou a taiga, tá? A B. Tá me perguntando qual tipo de clima essa vegetação está associada. Essa vegetação, ela ocorre em áreas de clima temperado continental, ok? A C, tá assim, qual a situação dessa vegetação atualmente? Gente, a vegetação da taiga na Europa, ela foi muito devastada e atualmente ela é explorada pela indústria madeireira, só que em um sistema sustentável. Isso porque os países europeus têm rígidas políticas de reflorestamento, tá? Se vocês perceberem aí no mapa, vamos voltar aqui, deixa eu voltar para vocês aqui. Observem que aí no mapa, a Noruega, ela tem florestas de coníferas, né? Tem taiga. A Noruega, por exemplo, é um país com rígida política de reflorestamento. Então, eles exploram, mas eles replantam tudo aquilo que é explorado. A D está me perguntando: que atividade econômica foi responsável pela devastação dessa formação vegetal? Ora, a gente já citou, exploração de madeira, né? Vamos lá, a 5. Deixa eu pôr aqui o mapa da 5. A 5, gente, tem um mapa que está assim: Europa, uso da terra. Onde está de laranja é pecuária intensiva. Onde está de amarelo é pecuária extensiva. Onde está de verdinho mais claro, aí cá embaixo ao sul, é pecuária de subsistência. E aonde está de verde escuro, a exploração vegetal, caça e pesca. A área pontilhada, que vocês estão vendo aí, é a agricultura industrial comercial. Lá em cima, próximo ao círculo polar,
eu tenho locais onde não há nenhum tipo de uso, né? Aí vamos lá. A A está perguntando: qual é a abrangência da agricultura industrial no comércio do continente europeu? Gente, olha só. O mapa ele me evidencia que na maior parte do continente europeu se desenvolve a agricultura industrial e comercial associado à pecuária intensiva, ok? Então, repetindo aí, qual que é a abrangência da agricultura industrial comercial do continente europeu? Então, vamos lá. Na maior parte do continente, desenvolve-se a agricultura industrial comercial associado à pecuária intensiva. B. Onde estão localizadas? Desculpa aí, gente, pelo que apareceu aí. Onde estão localizadas áreas não exploradas economicamente na Europa? Gente, olha só, as áreas que não são exploradas são essas áreas próximas ao Círculo Polar Ártico, tá? C. Compare este mapa com o da página 66 e explique a relação entre as áreas de vegetação alteradas pela ação humana e a distribuição das atividades econômicas do continente. Gente, olha só. Se vocês voltarem lá no mapa da página 66, onde tem essa área pontilhada de laranja, são áreas antropizadas. Áreas antropizadas é onde eu tenho intervenção humana. Então, vocês têm que comparar com este mapa. Observem que onde eu tenho áreas antropizadas é onde eu tenho a pecuária intensiva, né? Pecuária intensiva é onde está aí de laranjadinho, ok? Então, galera, por hoje é só. Qualquer dúvida, podem me mandar por e-mail. Deixa eu só dar um tchauzinho para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ops. Tchauzinho, galera. Beijo.